sobre algo muito particular para o meu coração. A razão pela qual eu distribuo desta maneira é porque eu sinto muitas vezes, sabem que, para quem não me conhece, o meu nome é Jonas, o meu nome significa pombo, correio, ok? Portanto, há nomes que significam princesa, há nomes que significam alegria, o meu nome significa pombo, correio, ok? Mas é um nome com algum orgulho, obviamente, os meus pais deram esse nome. Se eu pudesse, eu não consigo, não tenho a capacidade que o meu grande amigo Simão tem para explicar tudo daquela maneira que ele faz, mas eu posso dizer uma coisa, dou aulas e gosto de falar com pessoas e juntamente com o Simão sou apaixonado por Deus, sou apaixonado pelas coisas de Deus. Aquilo mexe comigo, mas mexe mesmo comigo. E mexe comigo porque eu consigo ver ao longo dos meus 31 anos de vida que Deus realmente é importante na minha vida. E consigo imaginar que a minha vida estaria num sítio muito pior, num sítio completamente diferente, se não fosse por Deus. Eu acredito nisso. Eu vejo isso, eu sinto isto. E eu vejo isso noutras pessoas que têm contacto com Deus. Ainda há uns tempos atrás estava a falar com um homem, o seu nome era Kevin, ele tinha vindo dos Estados Unidos e entre os 15 e os 32 anos ele pertencia a um gangue bastante violento nos Estados Unidos, andava sempre com arma no bolso, era traficante de droga, muito violento. Ele estava a dar o seu testemunho, a sua esposa estava à sua frente, os seus filhos estavam à sua frente e ele dizia: naquele tempo eu traía a minha mulher inúmeras vezes. E fazia aquilo e era a coisa mais natural do mundo. E chegou a um ponto na minha vida que eu achava onde é que eu estava indo, eu sentia-me perdido, eu não sabia por onde é que eu tinha que ir. E então o que é que ele fez? Ele pegou da sua arma, foi para a garagem, apontou a arma à cabeça e disse assim: quero que tudo acabe, quero que tudo termine. E eu estava a ouvir este homem há coisa de 3 semanas a falar. E eu estava a ouvir, tive a possibilidade de falar com ele. Um homem completamente tatuado, marcas da sua vida anterior. E enquanto eu estava com a arma apontada, ele via ali ao fundo e vê um livro. Esse livro é a Bíblia. Ele pousa a arma, começa a ler a Bíblia e lê a Bíblia durante a noite toda, durante 15 horas. E ouve falar disto que toda a gente fala, de Jesus, da vida cristã, do que é que aquilo significa. E de repente, tudo aquilo faz sentido. E deixem-me dizer-vos que a pessoa com quem falei não era uma pessoa violenta. Era uma das pessoas mais calmas com quem eu falei. Não era uma pessoa que dizia palavrões. Era uma pessoa incrivelmente carinhosa com a sua esposa. Incrivelmente carinhoso com os seus filhos. E a questão é, o que é que mudou? Cristo aconteceu. Cristo aconteceu. Hoje quero-vos falar sobre si. Quero falar sobre o legado pessoal. Quero falar sobre a construção de um legado de fé. Podes-me só recapitular quais são os três aspectos que falaste? Consciência. Tu dizes. Consciência, consistência e intencionalidade. Ok, obrigado. Preciso disso, tipo, on the back of my mind. Intencionalidade, consciência, consistência e consciência. Okay. E hoje queremos falar sobre a construção de um legado de fé. Deixa-me ter muito claro. Eu estou a falar para os Filipos das Costeiras. Eu estou a falar, aliás, das Costeiras para os Filipos da nossa geração. Estou a falar para as Beatrizes da nossa geração. Estou a falar para as Joanas da nossa geração, para os Fredes das nossas gerações, para os Joões, para os Pedros, para os Tomases. Tomás, não sei se isso fica bem, se não sou nada bem. Para os Tomases das nossas gerações, para as Catarinas, para os Celsos. Eu estou a falar para aquelas pessoas que estão convencidas. Ou que serão convencidas. Mas eu estou a falar para as pessoas que estão convencidas que Cristo tocou na sua vida. E agora atenção. Que a vossa vida neste mundo tem um significado muito maior que aquilo que vocês imaginam ou pensam. Prestem atenção. A vossa vida, de cada um de vocês, é tão importante neste mundo que quando o Senhor chega a 2014, em 1990, quando nasceram, 1980, quando eu nasci, 23, 1970, 2000, há aqui alguém que nasceu depois do ano 2000? Sim, está bastante bem. Estou mesmo cá. Quero que saibam o seguinte: nesse ano haviam 6 bilhões de pessoas. E nós dizemos assim: poça, são tanta gente, é preciso mais alguma? E Deus disse: sim, eu preciso de um Filipe, eu preciso de uma Bárbara,
Se nós voltássemos mais alguns anos atrás, eu preciso de uma Gabriela, eu preciso de uma Raquel. A Bíblia diz em João capítulo 1 que nós nascemos não por vontade do homem, mas por vontade de Deus. Os vossos pais quiseram ter um filho e Deus quis ter um Filipe, Deus quis ter uma Raquel, Deus quis ter uma Gabriela. Porquê? Porque 6 bilhões não era suficiente para aquilo que Deus tinha para fazer. Ele precisava de ti. E sabe o que é importante nós percebemos isto? Todos nós, se eu falasse com cada um de vocês em privado ou em particular, vocês todos iriam falar de todo o vosso universo, da vossa família, dos vossos amigos, das coisas que vocês gostam de fazer, da vossa personalidade. E todos são tão distintos. E parece basicamente que, e acredito realmente que Deus envia um grupo de pessoas para o mundo fora, em tantas áreas. Põe no coração de Jonas estudar música, põe o Jonas chegar aos músicos, põe no coração da Dora chegar aos professores de escola básica, escola de ensino básico, primeiro ciclo, professores de primeiro ciclo, põe ao. Onde está o Nuno? Põe ao Nuno, põe no coração do Nuno ele ser serralheiro, para que possa tocar nas pessoas com quem ele está a falar. Tu não nasceste por acaso. E acredito sinceramente que a razão pela qual tu nasceste, a intencionalidade de Deus em criar-te a ti especificamente, era para que tu pudesses construir um legado de fé para passar às pessoas que só tu podes tocar. Mais ninguém. Se alguém me perguntasse se eu ia fazer trabalho de serralharia, a primeira vez que eu pegasse uma serra, cortava os dedos e era muito, muito complicado. Eu não consigo chegar a essas pessoas. Eu posso tentar e sou despedido após a primeira. O mundo despediu-me após meia hora de trabalho. Mas o Senhor não precisa de mim para esse trabalho. O Senhor tinha um mundo. O Senhor não precisa de mim para estar na turma da Raquel. O Senhor tinha Raquel. E vocês estão aqui neste momento. E deixem-me falar-vos que Deus chamou-te a ti para construir um legado de fé por onde tu caminhas. Eu simplesmente gosto de histórias. Acho que quem é que não gosta de histórias? Todos nós gostamos de ver mesmo histórias. Basta nós começarmos assim, e eu sinto isto muitas vezes. Se eu estou a falar sempre a pessoas e alguns começam a ficar aborrecidos, e alguns começam. E outras pessoas começam a pensar: poça, esta perna está tão grossa de subir escadas e descer escadas. Portanto, vocês podem estar a fazer isso e é natural. Nós somos seres humanos, é natural nós nos distraímos. Até o momento em que eu digo assim: era uma vez, há muito tempo atrás, e vocês estão. Era o quê? Uma história. Nós gostamos de histórias. Faz parte de nós. Gostamos que pessoas nos contem histórias. Histórias do passado. Eu gostava muito, eu gosto muito de ouvir histórias, e há sempre aquela expressão que eu nunca percebia, aquela coisa incrível que acontecia, e alguém dizia assim: já tens uma história para contar aos teus netos. Isso acontece, não acontece? Ou sei lá, uma pessoa salva um gatinho da árvore, já tens uma história para contar aos teus netos. Uma pessoa salva alguém de morrer afogado, ou seja, salva-me a mim de morrer afogado, já tens uma história para contar aos teus netos. Porque eu não sei nada. Muito mal. Portanto, uma vez foi perguntado a uma avó: porquê? Porquê que usas esta história para contar aos outros? E ela disse o seguinte: porque há histórias que são dignas de se contar. Há histórias que são mesmo dignas de se contar. Há histórias que nós experimentamos, que nós vivenciamos, que nós vemos assim: eu tenho de contar esta história. Deixa-me contar-vos algumas histórias, muito rápido. A Bíblia fala que os pais e os avós deviam contar histórias. Deviam contar histórias aos seus filhos e aos seus netos. É o versículo que diz isso. O versículo diz o seguinte: falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, os nossos pais não os têm contado, e não nos cobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Há histórias que têm que ser contadas. Ouçam, eu tenho que vos falar das maravilhas de Deus. Porque são histórias é uma história que vale a pena ser contada. Eu tenho que vos falar de Jesus porque é uma história que vale a pena ser contada. Porque é uma história que eu experimentei, que eu vivi, e eu tenho que vos contar sobre isso. E quando nós falamos em construir um legado de fé, é nós experimentarmos uma história com Deus e nós podemos contar essa história aos filhos, aos netos e, se o Senhor permitir, aos bisnetos, quando tivermos uma caninha ou algo assim parecido para nos segurarmos. Sabem, pensem só no seguinte: será que os egípcios eram bons sapateiros? Estou a falar sobre a Bíblia. Será que os egípcios eram bons sapateiros?
Deixa-me só dizer o seguinte, a Bíblia fala que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles vinham com as suas sandálias feitas certamente no melhor sapateiro da terra. Porque a Bíblia fala que durante 40 anos os seus sapatos nunca se gastaram. Durante 40 anos. Agora imaginem um avô Caleb a contar aos seus filhos. Diz assim: meus filhos, meus netos, sabem que o vosso avô estão a ver estas sandálias? É do melhor sapato que o Egito se consegue fazer. Já que ele diria isso? Não. O que ele passaria aos seus netos? Caleb viveu 40 anos no deserto. E o que ele diria aos seus netos no dia seguinte? O Senhor esteve connosco. Sabem o que é isso? Deixa-me só ler-vos um versículo que diz o seguinte. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: vede tudo quanto o Senhor fez perante os vossos olhos na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, as grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas. 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Durante 40 anos, comprem Adidas, comprem que marca vocês quiserem. Não acredito que um único sapato consiga durar mais que 10, 15, 20 anos. 40 anos! Porque o Senhor esteve connosco. Isso era um lugar de fé. E Caleb dizia o seguinte: Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, quando eles estavam com medo de subir, ele disse assim: quero-vos dizer que eu acredito no Senhor. E nós certamente subiremos e nós possuiremos a herança, porque seguramente nós prevaleceremos contra ela. Quando eles foram, vocês conhecem a história, 2 espiões vão a uma terra, as 12 espiões vão a uma terra, só 2 é que acreditam, 10 acham que vai ser um grande erro conquistarem essa terra, e Caleb diz assim: este é o meu legado. E se eu vos tenho uma coisa para dizer é que o Deus que me ajudou até aqui é o Deus que me vai continuar a ajudar. E deixem-me dizer-vos que vocês nas vossas igrejas, com as pessoas com que vocês lidam diariamente, o vosso universo, ouçam, o vosso legado tem que ser esse. O vosso legado, enquanto os outros estão ansiosos, dizer assim: eu creio em Deus. Quando as pessoas estão incertas sobre o futuro, o Senhor cuida de mim. Este é o meu legado. E eu sei em quem tenho querido, disse o apóstolo Paulo. E eu sei em quem tenho querido. E Caleb disse isso. Sabem? Deus colocou-vos no lugar onde vocês estão para que vocês possam disseminar, contagiar as outras pessoas com esta verdade, com esta fé. Outra história. Eu gosto muito desta história particularmente. Éramos tão poucos. Éramos mesmo tão poucos. Eu já disse esta história tantas vezes. A história em que Deus quer basicamente destruir o inimigo. 135 mil homens. Eu não consigo imaginar porque é 135 mil homens. Aliás, já fui ao Google, já coloquei tipo multidão de 100 mil homens. E normalmente aquilo é quase como se fosse a avenida. Qual é a maior avenida de Lisboa? Liberdade. Avenida Liberdade. No início, até ao fundo, até se perder de vista. 135 mil homens inimigos e o Senhor arranja 300 soldados para lutar contra eles. 300 soldados. Quem é que comanda esses 300 soldados? Um homem chamado Gideão. Um homem que tem um problema. É um bocadinho medricas. É verdade, a Bíblia fala mais que uma vez que ele está sempre com medo. Então, reúnem os 300 homens, são divididos em 3 batalhões, 100 mais 100 mais 100. Lá no vale, 135 mil homens nas suas tendas. E Deus diz assim: Gideão, vamos embora. E Gideão diz assim: 200? É por aí? E Deus diz assim: Gideão, ouve, se tens medo, desce tu e o teu servo pura. Sabe o que o Gideão faz? Toca a descer. Porque estou mesmo com medo. Imaginem, passados muitos anos, depois vou contar o fim da história, que vocês conhecem, mas deixem-me contar o fim da história depois. Imaginem, passados 50 anos, imaginem as histórias para contar aos netos. A história que o assistente de Gideão, o rapaz que estava com Gideão, este Purá,
teria contado aos seus netos. Imaginem só. Passados 50 anos, a batalha aconteceu, as pessoas foram para os seus caminhos, e então um dia um neto aproxima-se do avô e diz: "Ó avô, outra vez da história da batalha. Conta-me outra vez." Então o avô sentava-se ali numa cadeira. Tem barbas, não são brancas. Sentava-se numa cadeira e diria, talvez, não sei, diria algo assim deste género. Está a sincronizar. Ok, já está. Naquela noite, eu desci com o juiz da nossa terra, o nosso comandante Gedeão, ao acampamento do inimigo. Olha, meu querido neto, vamos chamá-lo Obadias ou Ezequias. Ezequias é um bom nome. Ezequias, olha, via-se claramente que ele estava um pouco tenso. Mas quando nos aproximamos, nós conseguimos ouvir o que os meninos estavam a falar, algo sobre um sonho que tinham tido. Bem, a face do nosso comandante Gedeão transfigurou-se. Os seus olhos brilharam. Subimos imediatamente. Ele deu uma trombeta a cada um e cântaros vazios com tochas acesas e com uma coragem sem par que só 300 homens tiveram a oportunidade de testemunhar. Ele disse: sigam. Querido Ezequias, Gedeão era um grande guerreiro. Lá estávamos nós. Apenas 300 homens contra um exército tão vasto. Mas o nosso comandante confiava no Senhor. E nós também. Ele começou a correr pelo vale abaixo, a gritar em voz alta: espada do Senhor, espada de Gedeão. E sabem, meus queridos, sabem, meu querido neto, o vosso avô também não ficou atrás. Peguei também no meu cântaro, peguei também na minha trombeta e fui atrás do meu comandante. Também desci, lado a lado com ele, com a certeza que Deus nos daria a vitória. E Deus nos deu. Nesse momento o neto salta de fora, no colo, e eu dizer: mãe, quero comer bolachas. Vamos lá. Podemos viver a nossa vida e chegarmos àquele momento que temos histórias de fé para contar. Em que os nossos filhos, os nossos netos, em que os nossos amigos vêm a ter connosco e dizem assim: eu não sei o que é de fazer. E nós dizemos assim: eu creio em Deus. Deixa-me contar-te uma história. Deixa-me contar-te uma história que aconteceu comigo. Isto é simplesmente nós construímos um lugar de fé. Estão a perguntar o que é isto? Está aqui? Ok. Isto custou muito a cortar, posso dizer isto. Algumas pessoas tiveram a oportunidade de testemunhar, eu tive muito perto de ficar sem dedo. Deixa-me só dizer o seguinte. Eu acredito sinceramente, não vou prender ninguém, não se preocupem, nem vou fazer mal a ninguém. Eu só quero dizer o seguinte. Este foi um exemplo que eu vi uma vez ser dado e acho que exemplifica muito bem a construção de um lugar de fé. E eu não sei em que ponto, se nós somos uma corrente em que somos o produto, somos o fruto de influências de pessoas que viveram antes de nós, as histórias que nos antecederam, os nossos pais, os amigos dos nossos pais, e eles criaram um legado. E deixem-me dizer-vos que nas nossas igrejas, aqui em Portugal, temos legados fortes do passado. Temos elos fortes, elos que não se quebraram, pessoas que não comprometeram a verdade do Evangelho, pessoas que disseram assim: é por Deus, é pela verdade, é por Cristo, custe o que custar. E durante 20, 30, 40 anos, algumas pessoas foram levadas deste muito mais cedo, talvez mais novos que vocês. Mas enquanto viveram neste mundo, construíram elos fortes. E esses elos fortes, porque eles pensaram num legado de fé, porque eles pensaram em influenciar outras pessoas, passaram a outras pessoas. E outras pessoas também construíram um legado forte. E outras pessoas também construíram um legado forte. E outras pessoas também construíram um legado forte. E sabem, talvez esteja neste momento no teu elo. E o teu elo pode ser um elo forte. Ou o teu elo pode ser um elo fraco. E quando um elo é fraco, tudo o resto parte. Sabem? Prestem muita atenção. Prestem mesmo muita atenção ao que eu vos vou dizer. Já vou pegar isto. Eu já ouvi pais a dizer... já ouvi pais a dizer...
Filho, se te portares bem, eu deixo-te não ir à igreja. Cristãos. Deixa-me dizer-te mais. Filho, tens que estudar para a escola, estuda 3 horas. Filho, temos agora uma reunião de jovens. Ai pai, estou cansado. Está bem. Descansa. Descansa porque tens muitos testes. Sabe o que estamos a dizer ao nosso filho? Estamos a dizer tudo menos construir um lugar de fé. Estamos a dizer ao nosso filho: Deus é importante, mas a escola é mais importante. Estamos a dizer: Deus é importante, mas o trabalho é mais importante. Estamos a dizer: Deus é importante, mas há muitas coisas que são mais importantes. E sabem? E começa com a vossa idade. Começa com 10, 11, 12, 13, 14, 20 anos, 30 anos. As pessoas vão olhar para vocês, quer vocês saibam, quer não, e o exemplo que vocês fazem é o lugar que vocês estão a construir. Eu vou-vos dar um exemplo muito rápido. Há muitos anos atrás, foi talvez 1920 e tal, vai fazer quase 100 anos, um senhor chamado Viriato Sobral ouve o Evangelho em New Jersey, Estados Unidos. O Senhor toca no seu coração. E sabem o que é que ele decide? Eu vou construir um elo forte. Esse irmão toca a vida de um homem chamado Carlos Oliveira. E o Carlos Oliveira diz assim: eu vou construir um lugar forte. Carlos Oliveira toca a vida de 2 pessoas. Palmeiro e Armando. E essas 2 pessoas dizem assim: eu quero construir um lugar forte. Uma dessas pessoas, Armando, casa-se com uma senhora chamada Palmira, que tem 2 filhos. Simão, está ali, e David. E só para que vocês saibam, eu e o meu irmão Pedro somos amigos do Simão e do David desde que nos conhecemos. Eu tenho memória de jogar com eles FIFA 94. Havia FIFA em 94, ok? Mas brincávamos muito à bola quando éramos pequenos. E os nossos pais sempre disseram assim: Deus é mais importante. Eu podia falar do Simão, mas agora vou falar do David, que é tipo aquele amigo de infância. É da minha idade, é aquele amigo de infância. David um dia não sabe que curso há de seguir, mas acaba em Braga. Pela graça de Deus, Deus usa o David para tocar no coração de uma rapariga que seria depois a sua esposa, Dina. Sua esposa ama o Senhor. Eles querem construir um lugar forte. A irmã da Dina começa a ouvir a palavra do Senhor. O primo da Dina, em Inglaterra, começa a ficar curioso sobre o que é que se passa aqui. Imaginem se o Armando não quisesse construir um lugar forte. Nada disto teria acontecido. Deixa-me dizer mais. O Senhor, acredito mesmo nisso, Deus, quando tocou no coração do irmão Sobral, o Senhor sabe quem estava a pensar? Estava a pensar no primo da Dina, passado 100 anos. E estava seguro que todos estes homens construiriam um lugar forte. Tu estás aqui não por vontade do homem, não por vontade dos teus pais. Estás aqui por vontade de Deus. E agora? Tens de pôr isto aqui. Está aqui com alguns barulhos. O melhor lugar de construir é um lugar de fé. A melhor influência é imprimir noutros, ou em outros, a experiência de uma vida baseada na absoluta certeza da existência e importância de Deus neste mundo e na minha vida. É um lugar de fé. É dizer assim: eu creio em Deus, isso mexe comigo. Isso mexe nas minhas decisões, isso mexe em quem eu sou, isso mexe na maneira como eu me interajo com os outros, isso mexe na maneira como eu lido com os meus filhos, isso mexe na maneira como eu falo com a minha sobrinha, isso mexe em tudo na minha vida. Porque eu sou um elo. E cabe a minha decisão de eu ser um elo forte ou um elo fraco. Deixem-me dizer-vos que o mundo está hoje carregado de elos fracos. Na escola e no trabalho é uma abundância deles. Pais que não cultivaram o carinho e o amor, filhos que não sabem o que é o carinho e o amor, amigos que não cultivam isso e isso simplesmente dissemina-se
comovidos. Isto acontece. Isto acontece nos dias de hoje. E ouçam, vocês não têm que estar presos ao predicamento da irreversibilidade. Há alguma razão pela qual vocês estão aqui a ouvir esta semana, homens como o Simão, como o Carlos, falarmos destas coisas. Falarmos destas coisas. Está na altura de começar a pensar que quando cruzas com alguém na rua, com um amigo, quando falas com ele, para por um momento de falar de futebol, para por um momento de falar de videojogos, para por um momento de falar sobre o tempo. Procura oportunidades para falar de Cristo. Procura oportunidades quando vês um irmão teu na fé que está ali no canto sozinho e vês que ele não está bem, chega à beira dele e diz assim: eu quero dar este versículo. Não sei porquê, mas eu quero dar este versículo. Sabem o que é isto? Construir um lugar de fé. Quando vê alguém desanimado, anda comigo, vamos orar. É construir um lugar de fé, construir elos fortes. E sabem, quando nós construímos elos fortes, a nossa influência, o nosso legado transpõe não apenas a nossa vida, transpõe gerações. Deixem-me dizer-vos, se o Senhor vier antes, a tua vida pode ser falada daqui a 1000 anos. Daqui a 1000 anos, em 3014, as pessoas vão falar de um Filipe, as pessoas vão falar de uma Raquel, de uma Gabriela, as pessoas vão falar de um Pedro Nuno, as pessoas vão falar de uma Sara. O que é que se passava com essas pessoas? Eram homens e mulheres de Deus que quiseram impactar a sua geração e deixaram a sua marca neste mundo pelas melhores razões. Quando duas pessoas terminam a sua vida, o que é que eles dizem? Deixem-me dizer-vos que isto acontece muitas vezes. Nós não sabemos, ficamos preocupados como o David ficou: Senhor, mas vou para Braga, vou para que universidade? O Senhor diz assim: eu não estou a pensar nisso. Estou a pensar aqui. Estou a pensar em impactar a vida do primo da tua futura esposa. Quando o Carlos estudou, que curso é que estudou? Engenharia eletrotécnica. E depois parou. Sabem, muitas pessoas diziam assim: Carlos, mas precisas de um curso, precisas de um futuro, precisas disto, precisas daquilo. Acredito que isso possa ter acontecido. As pessoas estavam a pensar aqui. O Senhor estava a pensar assim: há muitas vidas para impactar. Há um legado de fé para construir. Há uma igreja para ajudar a construir uma igreja de promessa. Há jovens para influenciar durante anos e anos. Einstein, uma vez, estava num comboio. Eu estava a pensar em Yale. Vocês conhecem Einstein, não conhecem? Como é que é Einstein? Conseguem imaginar a figura de Einstein? Digam uma particularidade da cara de Einstein. Ok, bom, já devem ter isso. Einstein tem como lado, ok? Foi reconhecido pela revista Times como a personagem do século XX. Então Einstein já assim, já um velhinho. Eu digo isto carinhosamente, está bem? Já um velhinho. Estava a ir para o comboio, estava a sair da Universidade de Yale. E então o Piquet, como é que se chama? O revisor. Estava a passar, estava assim estava os bilhetes de comboio e chegou a Einstein e Einstein começou a ver lá no seu casaco, ele tinha assim um colete, começou a ver, me encontrava e o revisor assim olhar para ele e depois continuou assim a procurar no meio e abriu a mão e não sabia e ele, o Piquet, o revisor, conhecia Einstein. Na altura já era muito famoso, velhinho, mas muito famoso. Ele disse: Sr. Einstein, Dr. Einstein, não se preocupe. Eu sei quem você é. Não se preocupe com isso. Ele disse: mas eu devo ter aqui. Ele: Sr. Einstein, eu sei quem você é. De certeza que comprou o bilhete. Não se preocupe. E o revisor continuou a ir pelo comboio fora a picotar bilhetes. Quando já tinha chegado ao fim da carruagem, olhou para trás e lá estava o Sr. velhinho Einstein, desta vez de gatas, tipo, à procura do bilhete ainda. E o senhor ficou muito constrangido, veio correr para ele e disse: Sr. Einstein, eu sei quem você é, não se preocupe. E o Sr. Einstein disse para ele e disse assim: eu também sei quem sou, eu só não me lembro para onde é que estou a ir. E ele só precisava de saber o bilhete, só para saber para onde é que eu estava a ir. Essa era a sua grande dificuldade. Deixa-me dizer o seguinte: ouçam, tu que és cristão, tu sabes quem tu és.
Deixa-me dizer que a tua existência está carregada de significado. Está carregadíssima de significado. Ao ponto que Deus disse assim: 6 bilhões de pessoas não são suficientes para o meu plano. Eu preciso de mais um. Estás na tua igreja. Estás na tua escola. E a questão é, sabes para onde é que vais? Sabes qual é a direção que a tua vida tem de seguir? Por favor, não me digas que é tirar um curso, ter uma casa, ter uma família, ter um carro. Isso não é nada. Que seja construir um lugar de fé. Que Deus seja importante na tua vida, no teu dia a dia. Que a Bíblia seja importante na tua vida. Que a oração seja importante na tua vida. Isso é construir um lugar de fé. Quando Moisés, antes disso, nós estamos rodeados de tantas pessoas. Quantas pessoas é que nós conhecemos? Eu, há coisa de 3 semanas, e aconteceu uma coisa muito estranha. Eu estive em Lisboa durante 3 dias com um amigo meu, e então de manhã fui apanhar um comboio, porque tinha que ir para cima, e apanhei um táxi. E sabem, mal entrei no táxi, assim, comecei a falar com uma pessoa. E de repente, assim, a viagem entre a zona do Rato, em Lisboa, a Santa Apolónia, deve demorar 5, 10 minutos, talvez, de táxi. E eu estava a pensar, porquê que o Senhor me pôs a falar com esta pessoa? A sério que pensei isso? Obrigado. Transpiro. Porquê que o Senhor me pôs a falar com esta pessoa? Podia ter posto um taxista qualquer. Eu posso lhe dizer que, eu disse assim, Senhor, se tu me puseste neste lugar, foi por uma razão. Se eu tenho que construir um lugar de fé mesmo neste momento, diz-me que eu não sei o que fazer. Olha, eu não vos consigo explicar como. Chegou ao fim, nós estávamos estacionados na zona de Santa Apolónia, já há algum tempo, estávamos a falar sobre as coisas de Deus. Fui eu? Não fui eu, é a graça de Deus. É Deus dizer assim, Jonas, eu dou-te a oportunidade, aproveita. Eu não sei se tu vais estar cá amanhã, não sei mesmo, nem tu sabes. Eu não sei se tu vais estar daqui a uma semana. Eu partilho isto com muitas pessoas. Já ouviram falar do Manuel? Não. O Manuel tem 28 anos, tinha 28 anos. O Manuel ia para o seu fim de semana, ia ter com a sua namorada. O Manuel tinha uma moto fantástica. O Manuel era um tipo porreiro. O Manuel tinha muitos planos para essas férias. E há um momento em que o Manuel, que eu nunca vi na minha vida, o Manuel está a passar à minha beira enquanto estou a andar de carro, o Manuel perde o controle da moto, o Manuel trava, o Manuel salta, o Manuel vai bater com a cabeça no passeio e eu vejo o Manuel morrer à minha frente. Eu não digo isto para nos assustarmos. Eu digo isto para nos alegrarmos que nós temos o dia 2. Ouçam. É por isso que estou entusiasmado. Nas conversas que vais ter lá fora, exortem-se uns aos outros. Falem sobre as coisas de Deus. Puxem uns pelos outros. Animem uns aos outros. Construam um lugar de fé nas vossas igrejas. Construam um lugar de fé nas vossas famílias. Construam um lugar de fé nos vossos amigos. Quando Moisés morre e vai ter com Josué, que foi a pessoa que o iria substituir. Sabem a coisa mais importante que Moisés tinha para dizer? E com isto nós estamos a chegar ao fim. Tinha o seguinte para lhe dizer. Chamou Moisés a Josué e disse assim: Josué, este é o meu legado. Ouçam, que bom seria nós chegarmos à beira de um amigo hoje e dizer assim: estás em baixo, bora por ti, quero dizer isto. O Moisés disse a Josué: esforça-te, anima-te, ganha força. Porque com este povo, e nós podemos dizer, o Senhor está contigo, o Senhor jurou aos teus pais para lhes dar, e tu os farás herdá-lo, disse o Senhor Moisés. O Senhor é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, Ele não te deixará, Ele não te desamparará. Não tenhas medo, não te apoquentes, não te espantes. Confia a última vez, será que houve alguma vez em que nós chegamos à beira de alguém e nós quisemos deixar o nosso lugar, nós estamos assim: eu acredito num Deus, e por causa do Deus em quem eu acredito, por causa do Cristo em quem eu acredito, eu não tenho medo, eu não me espanto. Quero dizer isto. Obrigado, Fé. Último exemplo, David a Salomão. David deixa um legado de fé em Salomão. Ele diz assim o seguinte: eu vou pelo caminho de toda a terra. E quando David fala com o seu filho antes de morrer, ele diz assim: esforça-te, se homem, guarda a ordenança do Senhor teu Deus para andar nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos,
os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres. 2 Timóteo 1,5. A primeira pessoa a chegar lá ganha um gelado. Ganha um gelado. Tem que se levantar. A primeira pessoa a chegar lá levanta-se imediatamente e ganha um gelado. Susana levanta-se primeiro. Ok, calma. Ok. É um gelado que é um sanduíche. Não é agora, vou dar também, depois não é. Ok, está combinado. Voz alta, voz muito alta, voz mesmo muito alta. Ao recordar a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro na tua glória, na tua unice, e concede de que também habita em ti. Ok. Paulo escreve uma carta ao seu amigo Timóteo, ao seu filho na fé, Timóteo, e diz assim: ouve, eu sei da fé que estava na tua avó, eu sei da fé que estava na tua mãe, é a mesma fé que habita em ti. Eu sei dos elos fortes que a tua avó construiu quando era mais nova, e que quando a tua mãe ainda era criança, ela passou isso para ela, quando era mais nova, passou isso para ela. Eu sei da fé que a tua mãe, que recebeu da tua avó, passou para ti e habita em ti. E fé não é apenas umas ideias, é aquela certeza absoluta que Deus é importante na nossa vida. Que uma vida com Cristo, uma vida que imita Cristo, aquela vida que o apóstolo Paulo diz: para mim viver é Cristo, morrer é ganho. Essa fé passou gerações. Como bom seria que daqui a 100 anos as pessoas falassem deste momento. Dissessem: eu não sei o que é que se passou ali no Monte de Esperança, mas aquelas pessoas saindo dali e coisas começaram-se a transformar. No sábado passado eu estive com 33 jovens na Serra da Lousã, 1200 metros de altura. Estávamos a ver a imensidão do céu. Era uma coisa assim absolutamente incrível. Falamos com Deus e depois foi dito ao seguinte, e eu acredito nisto: com Deus está em ti o potencial de viveres uma vida transformada que impacte todas as pessoas com quem tens contacto. Em ti está o potencial de construir uma família que seja de exemplo para todas as famílias à tua volta. Em ti está o potencial em Cristo de construir uma igreja que vire Portugal de pernas para o ar. Em ti está o potencial de seres um cristão como um cristão deve ser, alguém que segue a Cristo. E isso transtornará o mundo. Eu não digo isto só por dizer. Eu digo isto porque acredito e digo isto porque homens antes de mim vieram e mostraram isso.